A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, domingo, dia 3 de maio de 2020, vou ministrar acerca da fé, sobre a fé em Deus. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da igreja Getsemane Memorial, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, muito obrigado, Pai, por mais essa semana que se inicia, por mais essa oportunidade de te adorar, de falar contigo, de te agradecer, Pai. Muito obrigado, Pai. Fale conosco neste dia, Pai. Ensina-nos. Abra o nosso entendimento para compreendermos, ó Pai, o teu mover sobre nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler na carta aos Hebreus, no capítulo 12, um versículo, para darmos abertura. No capítulo 12, o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. O autor e consumador da fé é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas, para compreendermos a fé, precisamos compreender algumas coisas. A fé em Deus. Ah, pastor, mas tem fé em outras coisas? Sim. Existem algumas fés que é importante para nós. Por exemplo, a fé em você mesmo. Se você não for confiante, não acreditar em você mesmo, você às vezes não sai do lugar. Você fica lá temeroso, acuado e não segue adiante, enquanto você não acreditar em você mesmo. Esse é um tipo de fé. E existe também aquela fé que crê em coisas erradas. Ah, eu creio que se acontecer isso, aquilo outro vai acontecer também. Vincula um acontecimento para que aconteça outro. E às vezes não é verdade. Mas a fé em Deus, ela funciona. E por isso eu quero falar acerca da fé em Deus, para compreendermos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 10, no versículo 17, ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sim, para você crer em Deus, você tem que ouvir a palavra dele. Você tem que aprender a ouvir. Aprender a ouvir da palavra e ouvir certo. Jesus, quando ministrava, ele diz: atentai para o que ouvir e atentai como ouvir. Então existe vezes, irmão, que nós ouvimos aquilo que não devíamos, e isso, ao invés de gerar fé, gera dúvida, medo. E o medo e a dúvida, que são quase iguais. A dúvida é um tipo de medo e o medo é que você duvida de tudo. E o medo e a dúvida anula a fé. Se você estiver com medo, a fé não vai funcionar para você. Se você estiver em dúvida, a fé também não vai funcionar. Então, você precisa ouvir. Mas ouvir a quem? Ouvir a Bíblia. A Bíblia tem que ser ouvida. E Deus, providenciando, preocupado para que a fé funcionasse, ele disse a Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Medita na palavra da lei, na Bíblia. Mas ele não diz para meditar pensando, ele diz para meditar não apartando da boca. Se você pegar a palavra meditar e dividir ela, separar as sílabas, meditar,
e pegar o meio e colocar lá no final, fica ditar-me. Você sabe que ditado não é pensado, é falado. Quando eu ainda sou do tempo que as professoras faziam ditado quase todo dia, para ver a percepção de cada um dos seus alunos. Assim Deus está falando com Josué. Josué, medita na palavra desta lei, não aparte ela da tua boca. Então, se você não tem quem fala a palavra de Deus para você, você é uma ótima escolha de Deus para falar para você mesmo. Medita nela. Começa a recitar a palavra de Deus. Começa a falar para você mesmo. E então você terá fé, porque você ouvirá a palavra de Deus. E por que você não pode temer, não pode ficar receoso? Porque senão você vai anular a palavra de Deus. Lembra-se de quando Jairo foi procurar Jesus? Se você não se lembra, lê o capítulo 8 do livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 41. Jairo vai procurar Jesus porque sua filha está muito doente. E no decorrer do caminho vem uma mulher com fluxo de sangue e toca as vestes de Jesus, e Jesus se para falar com essa mulher. E eu fico imaginando a agonia de Jairo. Jesus vai parar para atender mais uma pessoa e minha filha está lá, morre, não morre. E então ele atende aquela mulher é curada pelo simples toque nos vestes de Jesus, e então novamente eles saem para ir para a casa de Jairo. Aí chega um grupo de pessoas, ou algumas pessoas da casa de Jairo, e fala: Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. E Jairo, antes que Jairo possa reagir ou estampar alguma reação, Jesus rapidamente entra em ação e diz para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Porque Jesus sabia que se Jairo temesse, a fé dele poderia se anular. Então eu te digo, não tema, crê somente. Você tem que aprender a exercitar a fé para que, independente dos dias serem difíceis ou fáceis, você precisa exercitar a tua fé. A tua fé tem que entrar em ação para que você possa se mover em fé. Senão você ficará parado. E como Deus se moverá? Se Deus se move por fé. Deus responde ao nosso clamor quando temos fé. Você precisa crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Como eu disse lá no capítulo 12 de Hebreus, como nós lemos no início, né? Que Jesus é o autor e o consumador da fé. Sim, mas como a fé funciona? No capítulo 11 de Hebreus também, atrás, no versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento do que se espera. O que você espera? A resposta de Deus? Mas você ainda não viu. Pois é, mas é a prova das coisas que você não viu. Podemos dizer assim, é a certeza de que aquilo que você não viu virá a se tornar realidade, pela fé. E lá no versículo 6 do capítulo 11 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Entendeu por que você precisa ter fé? Porque aqueles que buscam a Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se você o tem buscado e não tem visto o mover de Deus na tua vida, você precisa crer que Ele existe para Ele te galardoar ou te responder, porque você não pode orar com dúvida. Você não pode orar duvidando. Como Tiago diz lá no capítulo 1 da sua carta: o homem que duvida não receberá de Deus coisa alguma. Não, você não pode duvidar. A dúvida é medo, é temor. E a dúvida
gera o medo e o medo não vai deixar você crer. E você não crendo, não receberá nada de Deus. Por isso você tem que ouvir a palavra de Deus. Mas ela precisa ser falada ao teu entendimento e ao teu coração. Portanto, abra o teu coração. Abra. A palavra de Deus lá em Gálatas diz: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endereçais o seu coração. Como o Espírito Santo fala? Ao seu coração. Através de que palavra? Quando você vê alguém falando acerca da palavra de Deus. Se o seu coração se endurecer, não moverá a palavra de Deus em você. Mas ao ouvir alguém falar da palavra de Deus, você prestar atenção, ou seja, não endurecer o coração, mas ficar atento ao que você irá ouvir, gerará fé em você. É esse ouvir que você precisa compreender. Deixa Deus falar com você, falar ao seu coração, para gerar fé. E essa fé que será gerada no teu coração moverá os céus a seu favor, para que você receba aquilo que você espera em Deus. Como Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Você precisa confiar que Deus está agindo. Ah, pastor, mas não aconteceu nada até agora. Bem falado, até agora. Mas estará acontecendo assim que o seu coração se aquietar, descansar em Deus e ter convicção que não é você que vai fazer. É Ele, no tempo dele. Ele é Deus. É Ele que se moverá. É Ele que fará a seu favor. Ele te ama e quer se mover a seu favor, mas você tem que deixar. E para deixar, você tem que aquietar o seu coração e crer somente. Amém? Eu quero ler ainda Lucas. Lucas, o capítulo 1 de Lucas. É um capítulo fantástico. É o capítulo que o anjo Gabriel vem e fala com Maria. Fala com Maria acerca da geração de Jesus. E eu quero anuncia que Jesus virá no ventre dela. Eu quero que você entenda que o anjo Gabriel veio trazer uma notícia e fazer uma convocação. Vamos ouvir. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salva, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso que não conheço varão? Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Guarde esse versículo. E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Até aqui. Maria, ao ser visitada, ao ser confrontada pelo anjo,
ela recebe uma notícia. Ela estranha a maneira, até então ela não tinha ouvido nenhum cumprimento daquele jeito que o anjo fala com ela. Então ela fica preocupada e o anjo fala, não temas. Da mesma forma que Jesus fala para Jairo, lá na frente, no capítulo 8. Ele diz para ela, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus te achou cheio de graça. E então você vai conceber no teu ventre o Filho de Deus. E então ela faz uma pergunta, como qualquer mulher faria. Como isso vai acontecer se eu ainda não conheço o varão? Ou seja, eu ainda não tive relação nenhuma, sou virgem. E ele responde, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, sabemos que lá no dia do Pentecoste, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que também é o livro de Lucas, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os quase 120 que estavam ali, e todos foram batizados no Espírito Santo e falavam em outras línguas. Mas eu quero que você entenda, para o Espírito Santo descer sobre uma pessoa, ele tem que estar cheio de graça. Deus tem que achar graça nele. Não, irmão, então eu não posso ter pecado. Não, não tem a ver com pecado, tem a ver com graça. A graça de Deus não tem a ver com os nossos pecados, tem a ver com o favor dele para nós. É pela graça. Então, quando eu atraio a graça do Senhor a meu favor, o Senhor se moverá a meu respeito. Portanto, quando eu recebo a graça de Deus para um determinado assunto, até hoje, irmão, funciona como funcionou para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo já desceu, está sobre a igreja. Ele veio sobre cada um de nós. E se você aceitou Jesus, você tem acesso ao Espírito Santo, porque ele veio morar dentro de você. E isso ele desceu sobre ti. Mas a pergunta é, e a virtude? E a virtude do Altíssimo, quando te cobrirá? Quando você crer. Quando você crer. Sabemos aqui nessa passagem que Maria creu, porque lá no finalzinho, ela disse, então Maria, lá no 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Se você está disposto que Deus cumpra em você a palavra dele, você atrairá a graça do Senhor. Porque o Espírito Santo já está em você, já está sobre você. Agora falta te cobrir com a sombra do Altíssimo, a virtude. A virtude do Senhor tem que te cobrir com a sua sombra. Como isso acontece? Tenta imaginar como uma nuvem. A nuvem entra na frente do sol e ela cobre o sol e te faz uma sombra, não é? Se a nuvem sair da frente do sol, o sol te clareia e te aquece, te queima até. Ele é o sol. Então tenta imaginar que a virtude do Altíssimo é como a sombra. Aqui diz que é uma sombra. A virtude do Altíssimo te cobrirá e a sombra... Vamos ler. O Espírito descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. A sombra do Altíssimo, a virtude é uma sombra e ela vai te cobrir, ou mais ou menos te envolver. E quando essa sombra te cobrir, gerará em você aquilo que você pediu ao Senhor, que você está orando e crendo. Por isso você precisa ouvir a palavra de Deus, para que gere fé, porque a fé vem pelo ouvir, como já falamos. E quando gerar fé ao seu coração, você clamará ao Senhor
e a virtude do Senhor virá sobre ti, e você será coberto com sua sombra. Então vai gerar aquilo que você está clamando. Seja uma cura, seja uma transformação, uma mudança, um milagre. Qual milagre você está esperando? Há quanto tempo você está esperando? O Senhor quer, sim, responder. Ele está pronto para te responder. Ele não está com a mão encolhida e nem com o ouvido agravado. Ele é o Senhor. Ele está com a mão estendida e ouvindo muito bem o que você está pedindo. A pergunta é, você crê que Ele fará? Ou você orou e logo que terminou, você falou, eu já sabia que isso não ia acontecer. Calma, você está duvidando. Ou você está orando por algo. Por exemplo, a esposa está orando para o marido parar de beber. E ela está lá de joelho orando, ora uma meia hora. Aí ela se levanta e quando ela chega na frente da casa, o marido está entrando pelo portão bêbado. Aí ela olha para aquele marido bêbado e diz, aí, eu não falei? Isso nunca vai parar de beber. Você acabou de anular a oração que você acabou de fazer lá atrás. Aquela meia hora de joelho que você passou orando, com a sua boca você cancelou, porque você duvidou, simplesmente porque viu seu marido chegando bêbado. Mas se ao olhar para aquele bebinho chegando, cambaleando, tudo sujo, olhar para ele e dizer, bebinho, seus dias estão contados, porque eu te apresentei ao meu Deus, ao Deus Altíssimo, e quando a sombra dele te cobrir, esse vício vai te deixar, nem que seja de arrasto, mas ele vai sair de você e nunca mais você irá beber, ou melhor, você terá nojo de tudo que é bebida alcoólica. É assim que você tem feito? Agido com fé? Com perseverança, confiando que o Senhor enviará a sombra do Altíssimo sobre ele? Ou toda vez que você ora, você cancela a sua oração? Não, meu irmão, minha irmã, você precisa crer somente, não temer, creia, e o Senhor se moverá a teu favor. Ele está pronto para se mover, mas Ele está esperando você também agir com fé. Por isso, hoje eu quero te incentivar a crer. Eu quero que você fique cada vez mais animado com a fé. Que você se deixe ser movido pela fé em Deus. Não olhe as circunstâncias te darão medo. As circunstâncias te colocarão dúvida na tua mente. Não. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para os homens que creem e se movem em fé. Crê somente, e o Senhor se moverá a teu favor. Amém? Eu quero que você confie que o Senhor tem o controle de todas as coisas e Ele se moverá a teu favor. Não deixe a dúvida te cercar, te agoniar, mas deixe a sua fé se alimentar pela palavra de Deus. Medite nela, fale ela, recite ela para você mesmo todos os dias. Nem que seja 2, 3 versículos por dia. Pegue um capítulo da Bíblia que você goste e recite ele. Não fique lendo e meditando só no pensamento. Meditar no pensamento não irá mudar a tua fé. Você precisa ouvir a palavra de Deus e para ouvir você tem que ouvir a palavra pregada, a palavra falada. Mas esses dias de confinamento eu não posso ir à igreja, então você mesmo fará isso. Pega a Bíblia e começa a ler em voz alta. Se te chamarem de maluco ou maluca, não se importe, porque você está buscando gerar fé no seu coração, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.